Pois é, gente. O brasileiro é incrível, né? O brasileiro reclama dos políticos, o brasileiro reclama da sujeira nas ruas, o brasileiro reclama dos preços altos, o brasileiro reclama dos impostos, dos políticos corruptos, o brasileiro reclama das nossas leis, o brasileiro reclama da música popular brasileira, da música que se toca nos rádios, o brasileiro reclama das músicas que se tocam na televisão, reclamam da falta de educação das pessoas. O brasileiro reclama muito, mas o grande defeito do brasileiro é que o brasileiro reclama sozinho, reclama para as paredes, e algumas vezes ele se torna o poeta do Facebook. Ele entra no Facebook, faz um post e está ali a sua indignação. O brasileiro não sabe levar adiante problemas sérios, o brasileiro só pensa em dano moral, mas nunca corre atrás do prejuízo, só fica na instância da ameaça. Não utiliza das suas leis porque tem que pagar advogado. O brasileiro não sabe correr atrás da defensoria pública porque tem que pegar um ônibus, porque tem que pegar fila. Se o brasileiro soubesse usar as ferramentas, as poucas ferramentas que tem em mãos, conseguiria grandes coisas. Se o brasileiro, ao ser maltratado pela companhia telefônica, soubesse ligar para a Anatel, que regula o atendimento das companhias telefônicas, não passaria tanta dor de cabeça. Saberia que bastaria apenas do número do protocolo e em seguida uma ligação na Anatel. A Anatel, sim, resolve de uma maneira extremamente eficaz, sem que você precise ficar pendurado horas no telefone para tentar resolver uma situação com a sua operadora de telefonia. Se você for mal atendido em qualquer comércio em relação à questão de preços e não exigir que seja cumprido o seu direito de pagar pelo melhor preço quando a etiqueta está errada, você pode recorrer ao Procon. Em algumas situações, em um site chamado consumidor.gov, você pode fazer a sua reclamação nesse site, consumidor.gov. É um site que representa o governo, é como se fosse o Procon. As empresas dão retorno imediatamente e resolvem o problema. O brasileiro não sabe, na sua grande maioria, que não adianta bater boca com a empresa pelo saque de atendimento, que muitas vezes o saque é terceirizado. Às vezes um saque que você liga de uma empresa de telefonia, aquele mesmo atendente representa 4 ou 5 empresas de telefonia, porque lá é um prédio somente de atendimento telefônico que presta serviço para terceiros. Eles estão um pouco se lascando para você. O brasileiro não sabe que no meio de 200 que atendem mal, pode ter 10 que estão dispostos a trabalhar bem. E que quando você for mal atendido por qualquer empresa, você pode entrar em contato com a ouvidoria dessa empresa. Quando você for atendido numa rede de supermercado e for maltratado, ou encontrar qualquer problema que não corresponda com a realidade, ou comprar algum produto na internet, você pode procurar, ao invés do saque, você pode procurar a ouvidoria, ou o site consumidor.gov. Quando você vê um animal maltratado na rua, não adianta ficar batendo na porta da polícia militar ou da polícia civil. Faça a reclamação na Delegacia de Crimes contra os Animais, ou no DEPA, Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais. A Delegacia de Crime contra os Animais fica na Avenida São João, 1247, mas tem que ir pessoalmente. Eu não vou pegar ônibus. O brasileiro quer resolver tudo por telefone. Algumas coisas precisam sim ser resolvidas por telefone ou e-mail, mas algumas coisas têm que ser pessoalmente. Mas o brasileiro não quer sair de casa. Ele quer ficar como um trombone solitário, buzinando, falando às paredes e não toma atitude nenhuma. E acha que reclamando está mudando a situação do país. O brasileiro reclama dos políticos, mas na próxima eleição vota no mesmo político cara de pau e elege o mesmo pilantra, o mesmo safado, o mesmo sem vergonha. O brasileiro é tão despreocupado com a política que não se lembra no seu último candidato a vereador ao qual votou, no seu último candidato a deputado estadual, deputado federal, presidente da república, governador, prefeito, não lembra. O brasileiro é tão desligado que não sabe quem é o chefe de cada secretaria, quem é o vice-presidente da república. Quem é o vice do Temer, você sabe? Muita gente não faz ideia. O brasileiro reclama tanto do serviço público, mas não sabe que cada hospital público tem a sua ouvidoria e que escândalos solitários não resolvem nada.
Não adianta você ficar esbravejando no corredor de um hospital. Você tem que ir atrás dos chefões. Por outro lado, o brasileiro que reclama de tanta coisa, faz tanta coisa errada. O brasileiro sonega imposto. O brasileiro não cede lugar no ônibus para a senhora de idade sentar, finge que está dormindo ao som de funk no ouvido. O brasileiro joga papel em plena Avenida Aricanduva, ao lado de um rio, joga plástico pela janela do carro. Eu presenciei quase todos os dias eu presencio isso. O brasileiro joga sujeira no leito dos rios. O brasileiro polui o ar. O brasileiro sonega impostos. Você está generalizando, eu não sou assim. Sim, você não é assim, mas muitos brasileiros são. O país não vai mudar enquanto essa raça não parar de reclamar e começar a agir de uma maneira eficaz. E quando eu me refiro à raça, eu não estou fazendo aqui uma conexão, uma apologia à raça superior, raça inferior, não, porque isso não existe, somos todos iguais. O povo brasileiro é um povo de raça, porque sofre na pele as maldades da falta de todos, de tudo e de todos os seus direitos serem cumpridos, e mesmo assim continua vivo, continua de pé, mas continua brasileiro, continua trombone solitário. Está na hora de parar de reclamar e parar de buscar explicação nos filósofos. Porque muita gente, com medo de ser a mudança, busca na explicação da filosofia um entendimento para as coisas que já estão moldadas desde a sua concepção. Seja a diferença. Faça acontecer as coisas. Tome uma atitude, seja eficaz. Não fique parado no tempo, não morra na praia. Seja brasileiro de verdade.